Isso aí, gente. Quero louvar a Deus, porque nessa última sexta-feira nós tivemos a vigília de oração. E, gente, só para ter uma noção, quantos estavam aqui na vigília? Obrigado, gente. Fomos abençoados, né? Aproximadamente, irmãos, 80 pessoas. Glória a Deus. Amém? 80 pessoas orando ao Senhor. Das 8h30 até meia-noite. Sem parar. Só no rodízio, né? Nas salas. Foi uma bênção, irmão. Muito obrigado por você que separou esse tempo. E eu sei que a bênção foi sua, né? Glória a Deus por isso. E ontem também tivemos uma boa presença aqui em termos de quantidade e uma boa qualidade também de tempo com os líderes de pequenos grupos, líderes em treinamento. Então, mais de 30 pessoas ontem, certamente também, nesse tempo de treinamento, de reforçar a visão de pequenos grupos. E se você está aqui hoje e ainda não pertence, não faz parte de nenhum pequeno grupo, essa visão é para você. É a visão de Deus para a igreja, reunido como nós estamos aqui hoje, no grande grupo, mas também no pequeno grupo, para sermos alimentados nesse dia a dia, juntamente com pessoas, e entendemos melhor, mais de perto, o que é o corpo de Cristo, vivendo ativamente, como a Vivi testemunhou aqui, né? Muito do que ela falou também, impacto de pequeno grupo na vida dela, de gente que está andando junto toda semana, tá bom? E vamos continuar falando de família, que também é um pequeno grupo. Dentro desse grupão que é a igreja é composta por famílias, né? E glória a Deus se você tem esse privilégio de ter sua família aqui. Se você não tem ainda sua família toda contigo, vamos nos unir em oração, porque Deus, Ele criou a família. E eu sei que é desejo dele que a família o sirva. E hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade na família. Já falamos do portal aí, né? E agora, só lembrando você, semana que vem nós teremos encontro do portal, a área de ensino da nossa igreja, portal Liderança, sobre os evangelhos. Vamos estudar agora o evangelho de Lucas. Então venha conhecer, venha aprender conosco aqui às 14 horas, sábado que vem. Abra sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Vai ser projetado aí, mas você pode acompanhar na sua versão também. Aí a versão é revista e atualizada. Efésios 5, a partir do 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, ou vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua palavra, que ela venha de encontro mais uma vez aos nossos corações. Prepara esse terreno para que essa semente encontre um bom solo e possa frutificar, Pai. Isso significa que, ao ouvirmos e entendermos, temos esse compromisso de aplicarmos as verdades da tua palavra no nosso dia a dia, na nossa vida, e especialmente hoje, também em nossa família. Nós pedimos o consolo do Senhor
sobre a família da Vaneide, que perdeu seu irmão. Consolo para todos, e também a irmã Marilda e seus familiares. A Marilda perdeu também seu irmão ontem, Pai. Então nós pedimos o consolo por esses que estão enlutados, sofrendo, chorando nesse momento, a dor da saudade, mas também na esperança, no consolo do Teu Espírito Santo. O Senhor é bom e continuará suprindo cada necessidade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos olhar nesse contexto aqui de Efésios, mais especificamente dentro do capítulo 5, né? Um pouco sobre a espiritualidade, mas olhando de uma maneira assim bem grosseira, bem rústica, né? Dividindo essa carta que Paulo escreve aos Efésios em 2 blocos. O primeiro ele vai falar dos privilégios da vida cristã. E no segundo bloco, do capítulo 4 ao 6, os deveres na vida cristã. E olhando para esse trecho, 3 evidências dessa espiritualidade na família. A primeira delas é a santidade pelo Espírito. Se nós olharmos no verso 18, e ele é chave aí, né? Enchei-vos, não vos embriagueis com o vinho, na qual há dissolução ou leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí não está escrito que é o Espírito Santo, mas isso obviamente está subentendido. Esse Espírito, o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por que ele é santo? Exatamente porque ele é distinto dos espíritos imundos, dos demônios, e também do espírito do ser humano, que é contaminado, que é manchado pelo pecado. Então temos que entender, irmãos, que se nós temos essa ordem de nos enchermos do Espírito, esse não é qualquer Espírito. É o próprio Deus em nós. Ele é santo. Ele é santo. E isso é muito importante. Aliás, isso é fundamental. Porque, queridos, vocês têm que entender uma coisa. Nós como crentes, como indivíduos, e depois nós como família, que representamos o nome de Jesus nessa terra, temos que entender o seguinte. Existe uma ordem de nos enchermos do Espírito. Se nós não estivermos cheios do Espírito, só tem outra possibilidade. Estarmos na carne. Então, ou você está no Espírito, ou você está na carne. Estar na carne é pecado. Logo, quando você não está no Espírito, você está em pecado. Não tem meio termo. Tem metade do copo. É cheio ou nada. Uma pessoa cheia do Espírito, ela terá como uma característica, grande evidência, o quê? Se ela está cheia do Espírito, então ela está em santidade. Nós falamos de santidade com os jovens há uma semana atrás. E Deus tem 2 coisas principais que Ele pede para nós na Bíblia. Uma para nós fazermos e outra para sermos. Deus pede para nós fazermos discípulos. Esse é o propósito. Em contrapartida aqui, paralelo a isso, Ele pede para nós sermos santos, como Ele é santo. Agora, olha a importância de ser santo. Se você não for santo, você não vai fazer discípulo. Pode até fazer discípulo, mas não de Jesus. Não de Jesus. Então, olha a importância de sermos santos. A espiritualidade, ela está, obviamente, relacionada diretamente com santidade e carnalidade, pecado. Por isso, era lógico esta ordem, mas mesmo sendo lógica, ela foi dada para nós lembrarmos e entendermos que é urgente, é todo dia, e um dia de cada vez. Enchei-vos do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, porque a primeira evidência na vida de um cristão de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e deve ser a santidade. O cristão santo, ele terá o controle sobre a natureza pecaminosa. E ali você vê Paulo falando sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a evidência, né? Aquelas qualidades ali, tá? São 9, né? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Falei 9? Falei. Esse é o fruto do Espírito. Né? E desta forma, essas virtudes habitando em nós, isso é sinal de que o Espírito Santo está no controle
e obviamente que Ele está nos enchendo, ok? Então a santidade, ela é uma ordem. Se você não está cheio, falei isso, do Espírito Santo, você estará em pecado. E ele fala aí, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se entrar uma pessoa, né, o Augusto Nicodemos falando sobre isso, ele dá essa ilustração, achei interessante. Se entrar uma pessoa aqui na igreja embriagada, você vai, ainda mais se for um irmão conhecido, né? Pode acontecer, né? Vai saber. Mas se entrar uma pessoa embriagada na igreja, você vai concluir que essa pessoa, obviamente por estar embriagada, fora de si, ela está em pecado, certo? Certo? E por que o inverso também não seria verdadeiro? Né? O paralelo a isso. Não vos embriagueis, por quê? Porque é pecado. Mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, se tiver embriagado é pecado, mas se não tiver cheio do Espírito, o que é isso? É pecado também. Porque um completa o outro, nesse oposto. Não vos embriagueis com o vinho. Ele coloca, né, o vinho aqui como uma ilustração, a embriaguez negativa, direta de pecado. Mas se nós olharmos para o outro lado, de você não estar cheio do Espírito, você estará em pecado também, mesmo que não seja com o vinho. Depois nós vamos ver, você pode trocar o vinho ali por qualquer outra coisa. Tá? Essa plenitude do Espírito, essa espiritualidade, estar cheio, tem que ser buscado diariamente. Por quê? Porque está relacionado com santidade. Santidade é todo dia. Todo dia. O que aconteceu ontem pode não acontecer amanhã em relação à santidade na tua vida. Você pode estar pleno do Espírito Santo hoje e permitir então que a carne fale mais alto amanhã. E aí você apaga o Espírito. E aí você entristece o Espírito. E aí você deixa de estar cheio do Espírito. E aí você passa a estar em pecado. Olha como isso é importante você notar e tomar esse cuidado. Porque às vezes acontece, a pessoa veio aqui na sexta-feira na vigília, né? Foi um momento maravilhoso. Quero acreditar que nós saímos cheios do Espírito. Mas, meu amigo, a vigília terminou meia-noite. Pode ser que alguns chegaram em casa já em pecado. Por quê? Porque é constante. Esse controle é um permitir diário, constante. Esse fruto do Espírito tem que estar evidente a todo momento. Essa vigilância não pode acabar. Porque é isso que Deus quer de nós. Encher-nos do Espírito. Isso é uma ordem. Como fazer isso? Olha, se está relacionado com a santidade, então é dizendo não para o pecado. Paulo vai falar também aos Colossenses a mesma coisa. Quando ele vai dizer assim, vocês têm que buscar as coisas que são lá do alto. Buscar as coisas que são lá do alto. E é interessante essa ideia também no contexto do capítulo 4 de Efésios. Ele também fala aos Colossenses essa mesma ideia de despojar, renovar-se e revestir-se. E aí eu coloquei tudo com R, né? Retirar, revestir e a razão por isso. Paulo vai apresentar nesse contexto do capítulo 4, invadindo também o capítulo 5, mas aí eu me detive aos versículos 20 a 32 do 4, que a ideia quando usa o termo despir-se, renovar-se, revestir-se, é de trocar de roupa. Quando a pessoa chega suada, né, depois de um dia de trabalho, alguma coisa, que seja o futebol, academia, né, aquela coisa que passa o dia ali, a camiseta lá, a roupa, a camisa, está suada, está suja, você vai chegar em casa, vai tirar aquela roupa, vai tomar um banho e depois colocar uma roupa, né, limpa. Tirando os adolescentes, acho que todo mundo faz isso. Peguei, hein? Mas espero, né?
essa é a ideia aqui que o apóstolo Paulo está trazendo. Você retirar aquilo que é da carne, permitir que o Espírito Santo renove, né, a sua vida e revista-o daquilo que é de Deus, daquilo que é santo, tá bom? Daquilo que reflete o caráter santo de Deus. Então, por exemplo, ele fala, vocês vão deixar a mentira, mas basta deixar a mentira? Não, fale a verdade. Por que falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros. Essa é a razão ali. Ele fala, vocês também, quando irar-se, vocês não devem pecar, né? Tem que deixar a ira, porque a ira gera a amargura. E vocês não devem dar lugar ao diabo. Isso significa o quê? Vocês têm que ter o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Para quê? Para não dar lugar ao diabo, porque o diabo pode pegar aquela ira, que a ira é um sentimento, e aí o que você faz com ela? Se você pode irar-se, tem essa permissão para aquelas coisas que obviamente são pecaminosas, por exemplo, aquela ira contra a corrupção no mundo, mas você não pode deixar que isso te leve a pecar. E se você permitir que o diabo tome conta dessa ira, ele vai transformar aquilo em pecado. Você vai começar a xingar, né? Você vai começar a não orar mais pelos seus líderes e tudo mais. Enfim, aquilo vai se tornar uma amargura no teu coração, vai brotar uma amargura e aí vai gerar um pecado. Aquela ira que a princípio era santa vai se tornar pecaminosa. Então deixe a ira e reflita aí na sua vida o domínio que você tem sobre isso. Não roube mais, né? Ele fala, seja honesto, deixa a desonestidade, aquele que roubava não roube mais, não furte mais. Mas basta deixar de roubar? Não, tem que fazer o quê? Trabalhar honestamente. Para quê? Para acudir o necessitado. Então, despojar-se e revestir-se, né, com um propósito, uma razão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é isso, pastor? Palavrão? Também, mas a palavra torpe ela se refere no original àqueles dois tipos de peixe. O peixe podre, e aí as palavras violentas, palavrões, tudo mais, ofensivas, mas também aquele peixe impróprio para consumo, como por exemplo uma carpa ornamental, você não vai comer, não serve para isso. Então a palavra torpe ela está relacionada àquilo que é podre, mas também àquilo que é inconveniente, né? Uma palavra fora de contexto, né? Enfim, eu uso geralmente o exemplo de um homem casado elogiar a esposa de outro homem casado. Dependendo do tipo de, né? Você ia gostar? Imagina alguém chegar, mesmo que seja seu amigo conhecido, irmão em Cristo, você está entrando com a sua esposa, a pessoa olha para ele e fala, nossa, você está gata hoje, hein? Falou um palavrão, mas falou uma palavra torpe? Foi inconveniente. Isso não é o tipo de elogio, não se faz. Estamos brincando e tal, mas às vezes você não sabe o mal que você está gerando do outro lado, né? E isso pode ser provocado diretamente ou indiretamente. Às vezes está numa foto lá no Facebook e alguém faz um elogio naquela foto. E às vezes tem gente que provoca, né? Fica trocando de foto toda hora só para ser elogiado. O que está buscando ali, né? Então temos que tomar muito cuidado, porque às vezes uma coisa que pareceria inocente, até boa, se torna torpe, porque não vai edificar, não vai trazer edificação, vai trazer problema para aquele lar, né? Vai comprometer a espiritualidade ali, tá bom? E por que eu tenho que fazer isso? Para não entristecer o Espírito Santo, deixar a amargura, né, e tudo mais que ele fala ali a partir do 32, e buscar o amor para sermos imitadores de Deus. Essa ideia de santidade, essa ideia de deixar que o Espírito Santo nos preencha, tá bom? O segunda qualidade aí, né, ou evidência, é a supervisão do Espírito. Então tem a santidade, tá bom? No Espírito, e a supervisão do Espírito. O que eu quero dizer com supervisão? Esse tema é muito falado aí por causa dos pequenos grupos, né? O que é um supervisor? Aquele que vai controlar um grupo, aquele que vai dirigir um grupo de líderes, de pessoas. A supervisão é o controle do Espírito Santo na sua vida. Permitir que ele
controle você. E a ideia de encher é isso, que você esteja realmente pleno do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa. E por isso que ele coloca o contraste ali com o vinho. Uma pessoa embriagada pelo vinho, subentende-se ali que ela está controlada pelo álcool. Ok? E controlada pelo álcool significa que todas as suas palavras, pensamentos e ações serão influenciadas pela bebida. Ser cheio do Espírito Santo, por analogia, é a mesma coisa. A pessoa também está sendo controlada, dirigida pelo Espírito. A diferença é que quando uma pessoa está embriagada, ela tem menos controle de si. Ao passo que quando ela está controlada pelo Espírito Santo, ela tem domínio próprio. Está percebendo a diferença? Infelizmente, algumas pessoas, ao se referirem ao Espírito Santo aí fora, invertem a ordem. Manifestações do Espírito, por exemplo, que se vê em muitos lugares, a pessoa fica descontrolada. Ela fica esquisita, né? O primeiro sinal, né, o grande sinal bíblico de estar cheio do Espírito Santo é santidade. Não é nem falar em língua. Quando o Espírito Santo te controla, você tem domínio próprio. Não fica subindo pelas paredes falando coisa que ninguém entende, rodopiando, coisa do tipo. Isso é coisa de bêbado, não é? Já viu bêbado todo alegrão assim? Começa a falar, nem ele vai lembrar o que disse depois, e começa a fazer coisa que todo mundo ri da cara dele. E tem gente fazendo isso nas igrejas achando que está cheio do Espírito. Não é do Espírito. Não sei se é do álcool também nesse caso, mas do Espírito não pode ser. Porque o Espírito leva ao domínio próprio. A pessoa se torna mais humana nesse aspecto do caráter de Cristo. Tá bom? Se você trocar a palavra vinho por qualquer pecado, ou Deus com letra minúscula, isso vai levar você a entender o que significa estar sendo dominado pelo Espírito Santo ou pela carne, ou pelo pecado. Você podia trocar vinho por qualquer outro pecado. Não vos embriagueis com a ira, não vos embriagueis com a preguiça, não vos embriagueis com a prostituição, com a pornografia, enfim, porque isso leva para a dissolução, aquilo que é inútil, tudo aquilo que é vazio. E a pergunta aí é, para onde você corre na hora da dificuldade? Você corre para o Netflix? Eu estou mal hoje, preciso assistir um filme. Aí fica 3 horas lá no Netflix. 3 horas é a maneira de dizer, né? Porque eu não acompanho Netflix, assim, não sou muito chegado em filme, não sou um bom ouvinte, eu gosto de interagir. Mas, pelo que eu tenho ouvido aí, séries e mais séries que vão durar, né? Dias e dias. Tem gente que passa um dia inteiro para tentar ver uma série aí. Por quê? Porque não está legal, não estou bem hoje. Aí vai para o Netflix, vai para a bebida, vai para o remédio, vai para algum prazer. Quando na verdade deveria ir para onde? Aos pés de Jesus. Buscar encher-se do Espírito em santidade. Para oração. Para oração. É aí que nós entramos em contato. É aí que nós entendemos quem nós somos, nos esvaziamos e deixamos Deus nos encher. Porque a oração não é para dizer para Deus o que Ele tem que fazer, para dizer para o Espírito Santo onde Ele está errando. A oração é para nos submetermos exatamente ao contrário, à vontade dEle para nós. Enxergar onde nós estamos errando, onde nós nos afastamos e voltar. Voltar correndo para Deus, a melhor maneira é de joelhos. Interessante. Tem uma música que diz, de joelhos o mundo é menor e eu maior. É ali na oração que eu volto a ser cheio. Né? Mas para onde você vai na hora do aperto? Vai buscar Deus ou outras coisas? Somente Deus deveria ser o primeiro em nossas vidas. Nós não temos, o Espírito Santo é uma pessoa, gente. Não é uma força, uma energia ou qualquer coisa do tipo que você controla. Como também, infelizmente, nós vemos em alguns lugares, né? Gente que
parece que vai fazer uma oração ou vai pegar um paletó e vai jogar o Espírito Santo em alguém. Vai dar um sopro e agora o Espírito Santo vai para todo mundo aí, né? Não, o Espírito Santo não é controlado ou manipulado dessa forma. Ele é buscado na oração, na vida de santidade. É assim que você se enche do Espírito Santo. Não é pedindo para o pastor fazer uma oração, ou dar um sopro, ou chacoalhar o paletó, ou qualquer coisa do tipo. Levar um fio de cabelo do pastor Edgar e botar na roupa, né? Até porque não ia dar para a igreja inteira. Aí, não é, ainda bem que não é assim, pastor. Ainda bem que não é assim. Como então essa supervisão do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. O termo usado aqui, o termo salmos, ele está querendo se referir ao Antigo Testamento como um todo. O termo salmos era usado para falar da Bíblia, da palavra de Deus. Porque os salmos ele tem o maior conteúdo e era o conteúdo mais conhecido também, né, dos leitores do Antigo Testamento. Então, quando se usa o termo salmos, ele está se referindo à Escritura. E a questão aí na sua família, para a espiritualidade, é use o conteúdo da Bíblia nas suas conversas. Quantos de vocês têm feito isso? Tem falado, e aí falar entre vós, está falando no contexto da igreja, mas obviamente a igreja é feita por famílias. Isso deve extrapolar essas paredes, deve ir com você para a tua casa. O quanto você fala da Bíblia, ou pela Bíblia, com a Bíblia em casa. Devocional, por exemplo, com a família. O seu tempo com Deus, as suas conversas. A gente se reúne, irmãos, infelizmente, muitas vezes tem grupos de pessoas que se reúnem, grupos de irmãos, mas o assunto é futebol, o assunto é política, o assunto é fofoca, mas não fala com salmos, não fala da palavra. Eu dou glória a Deus porque tem bons amigos aqui na igreja e a gente, né, claro que a gente fala de outras coisas também, mas assim, o prazer que nós temos de reunir para trocar ideia teológica, vamos dizer assim, né? Falar das coisas de Deus, falar da palavra de Deus, falarmos com salmos. E não é só essa conversa, os salmos, a palavra também pode ser ouvida, falada através de louvores, cânticos espirituais. Agora, olha só, cânticos espirituais, ou seja, de acordo com a revelação que o Espírito Santo já deu, ou seja, a palavra de Deus. Cânticos espirituais faz referência a cânticos que brotam da verdade bíblica. Então, uma boa música, um bom louvor, ali também você está falando. Você coloca um louvor no carro com a família, em casa, ali também a palavra de Deus está sendo entoada, tá bom? Por meio de cântico, de louvor, você cantar junto, tá bom? Isso é muito importante, a palavra de Deus brotando ali. Também dando sempre graças ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, um coração grato e submisso a Deus, que aceita o que acontece como sendo a sua vontade, e assim ficando mais parecido com Jesus. Nós cantamos, tu fazes que tudo coopere para o bem, mas você tem dado graças a Deus por tudo que tem acontecido, inclusive na hora do aperto, das dificuldades, entender, Deus tem um propósito nisso, e eu vou ser grato, porque meu Deus está no controle. Isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é buscar a espiritualidade na família. Tantas coisas que acontecem na família, né? Muitas delas vai ter que levar você a colocar o seu joelhinho ali no chão e pedir perdão para Deus e confessar o teu pecado. Senhor, essa crise financeira aqui é responsabilidade nossa, nós compramos o que não devíamos comprar. Então tenha misericórdia, nos perdoe, mas nós somos gratos porque nós podemos recorrer ao Senhor e buscar no Senhor o discernimento para sair dessa situação e dar bom testemunho, voltar a dar bom testemunho. Senhor, nós entramos nesse problema aqui de saúde porque nós não cuidamos do lado, né, da alimentação, do sono, mas pedimos perdão ao Senhor, nos ajude em família. Meu filho está nessa situação hoje, Senhor, porque eu não fui um pai responsável para educá-lo no caminho do Senhor. Dê misericórdia para que agora eu siga e ele possa também voltar para os seus caminhos, vendo em mim o maior exemplo. Então, gente, esse é o processo, tá bom? Dando sempre graças a Deus por tudo. E aí, o último ponto, a submissão em espírito. E esse ponto do sujeitando-vos uns aos outros, ele vai abrir, né, a porta para o contexto da família em que Paulo vai escrever.
ele também fala do mesmo contexto de família em Colossenses, quando ele fala de habitar ricamente em vós a palavra. Então está tudo interligado, tá bom? A santidade, a palavra, a sujeição mútua, né? A ação do Espírito Santo uns aos outros. Isso reflete diretamente na família. O casamento é continuação disso, sujeitando-vos uns aos outros. E aí, se você for ler, versículo 22, a mulher ao seu marido. No texto original não tem a mulher seja submissa, mas subentende, né? Porque separou-se ali, né? em parágrafos. Então, para entender, colocou seja submissa. Mas no texto original não tem seja submissa. Porque está falando lá no 21. Sujeitando-vos uns aos outros, a mulher ao seu marido, o marido à esposa, filhos aos pais, e os escravos às suas autoridades, seus patrões, né? Seus senhores. E aí começa nesse contexto do versículo 22. A mulher cheia do Espírito Santo, ela é submissa ao seu marido. E aí ele fala por 3 motivos. Porque assim como ao Senhor, se você é cristã, você é do Senhor, assim como você é o Senhor, você vai ser ao seu marido submissa. Estar debaixo da missão que Deus concedeu a ele. Porque o marido é o cabeça da mulher. Uma outra explicação teológica na sequência que Paulo dá. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como a igreja está sujeita a Cristo, seja sujeita ao seu marido. Uma outra explicação, um motivo, uma razão eclesiástica dentro da condução, né, da igreja, tá bom? Dessa rotina eclesiástica, tem essa motivação também da sujeição por conta da liderança que Deus instituiu como cabeça do homem, Cristo sobre o homem sobre a mulher. Mas isso não é inferioridade, né? Isso é função, é papel. Todos debaixo da grande missão de Deus de serem representantes do nome do Senhor para que o reino dele se expanda aqui na terra. Cada um no seu quadrado, certo? Essa é a ideia. A submissão em espírito em relação ao marido. Marido, ame a sua esposa. Num conceito maior, a esposa submissa respeita o seu marido, a autoridade que Deus deu para ele, e o marido deve amar a sua esposa. E olha como é forte isso. São 3 versículos, né, para falar da esposa, e acho que tem uns 9 ou 11 aqui para falar do marido, como que ele tem que amar a esposa. Se você for ver bem ali, a partir do verso 25, e vai até o final lá, 32, 33. Como o amor de Cristo, ele dá o exemplo, é a base do amor do marido pela esposa. E o que Cristo fez pela igreja? Cristo se entregou voluntária e sacrificialmente por ela. Pensando no aspecto passado. Cristo a santifica, dia após dia, pensando no aspecto presente. E Cristo está preparando para apresentá-la de forma santa e gloriosa, pensando no aspecto futuro. Olha que grande responsabilidade você, marido, tem ao amar a sua esposa. De que maneira? Voluntária, sacrificialmente. De que maneira? Né? Santificando-a, sendo bênção na vida dela, não sendo tropeço para ela, sendo exemplo, e preparando-a para um dia apresentá-la de maneira santa e gloriosa na volta do Senhor Jesus. Esse é o papel do marido. É pouca coisa? Mas é o que Deus concedeu. Se Ele concedeu e você permitir que o Espírito Santo te encha, te preencha, isso vai acontecer ou não vai? Vai, porque Deus não vai pedir algo que você não possa fazer. Está olhando para isso se sentindo incapaz? Provavelmente é porque não está cheio do Espírito Santo. Tem que voltar. Pedir a graça de Deus sobre a sua vida, marido. E eu me incluo nisso também. Por que ele faz também uma analogia com o corpo? Ele diz, todo mundo cuida e alimenta a sua própria carne. A ideia é que quanto mais o marido cuidar da esposa, o benefício vai voltar para quem? Para ele mesmo. Quanto melhor você cuidar da sua esposa, melhor vai ser para você. Não é bom chegar em casa e ter uma esposa bem cuidada? Bem cuidada em todos os sentidos? Você não chega bem? Não é melhor para você? Marido, quando você está bem com a sua esposa, cuidando bem dela, suprindo suas necessidades, não seus caprichos, mas amando como Cristo amou a igreja, isso não é melhor para você? Que esposa é essa? Não vai facilitar?
isso não vai ajudá-la a cumprir o papel dela como esposa que respeita você, se submete à sua liderança, à sua autoridade como cabeça? Mas aí começa aí, ó. Você tem que amá-la como Cristo amou a igreja e como você cuida do seu corpo, cuidar dela também. Augusto Nicodemos diz que a grande maioria dos casos, eu concordo com ele, pela nossa experiência, acho que o pastor Edgar está comigo aqui, e outros que têm aconselhado casais, a grande maioria dos casos de briga de casal, conflito e divórcio, né, é devido à falta de espiritualidade, geralmente dos dois. Se o casal é cheio do Espírito Santo, vai ter briga? A gente vai se ajustando, porque nós somos diferentes. Mas não vai ter esse tipo de briga e conflito que vai gerar divórcio. Ou aquele conflito que vai ficar por muito tempo separando. Grande maioria, mas grande mesmo. PO em casamento, em relacionamento, pode pesquisar. Começou aonde? Onde começou esse problema? Foi quando ele olhou para a mulher na rua? Foi quando ela queimou arroz? Não. Foi quando os dois, individualmente e como casal, começaram a se afastar de Deus. Começaram a se afastar de Deus, da palavra de Deus, da oração, das suas responsabilidades como crentes. Os filhos cheios do Espírito Santo são filhos que obedecem os pais e honram os pais. E aqui nós poderíamos expandir isso, né? Tantas orientações em relação à obediência. Você só pode obedecer enquanto seu pai e sua mãe estão vivos. Mas você pode honrar, mesmo depois que seus pais morrerem. Sabia disso? Então a honra vai perdurar, seguindo o exemplo, o testemunho. Ou, ainda que seus pais não deram um bom exemplo, você vai honrá-los dando o exemplo de Cristo em memória deles. Porque Deus não errou quando deu aquele pai e aquela mãe para você, saiba disso. Ah, mas meu pai você não conhece, pastor. Minha mãe você não sabe. Deus não errou quando permitiu que você nascesse naquele lar, aquele pai, aquela mãe. Ele quer que você honre. Honrar o Senhor é honrar o pai e a mãe. Amar o Senhor e ser cheio do Espírito Santo é obedecer o pai e a mãe. Só não quando a ordem for contrária a uma ordem estabelecida na palavra por Deus. Aí você está desobrigado. Fora isso, a única maneira de ser cheio do Espírito Santo como filho é honrando e obedecendo seu pai e a sua mãe. E os pais cumprem o papel de submissão mútua, não provocando os filhos à ira, mas criando-os na disciplina e instrução do Senhor. E aqui só algo muito importante para você perceber. O pais do versículo 1 é diferente do pais do versículo 4. Que a palavra no original, para o versículo 1, gonéus, fala de pai e mãe. É que no português, quando a gente vai traduzir, não tem duas palavras, né? Quando você fala de pai e mãe, como é que você chama? Pais. Quando você fala de dois homens, que tem filhos, como que você chama no português? Pais. Mas no grego não. Quando ele quer falar de pai e mãe, ele usa uma palavra. E quando ele quer falar de pais, dois homens que têm filhos, ele usa essa palavra pateres. E no versículo 4, pais, é essa palavra que aparece. Não levem seus filhos à ira. Indicando o quê? Que a responsabilidade de criar e educar os filhos prioritariamente como cabeça, porque é gostoso ouvir esse termo, né? Eu sou cabeça do lar. Mas olha o que acontece aqui. Você é o responsável, pai, prioritariamente, pela educação dos seus filhos. Não delegue isso. A esposa é uma parceira fundamental. Sem ela, né, não tem como. Mas tem pai que só quer chegar do serviço e ver tudo acontecendo. Já bonitinho lá. Não ajuda em nada na educação dos filhos. Acha que simplesmente tem que trazer o pão e acabou. Pelo contrário, irmãos. A função de criar os filhos prioritária é do pai, de educá-los no caminho do Senhor. A esposa é parceira nessa missão. E quando os pais negligenciam isso, a espiritualidade na casa, na família, vai por água abaixo. Porque começam os conflitos. Né? Filhos insubmissos porque os pais estão molengas nesse papel de pai, de líder espiritual, de cabeça no lar. Então, só para vocês entenderem, não é à toa que os termos são diferentes. Tá bom? Para a gente terminar, princípios e implicações. Talvez vai ficar um pouquinho
Não sei se dá para dar um foco aí. Existe uma relação íntima e inseparável entre espiritualidade e vida familiar. Percebeu? Paulo está falando aos Efésios e aqui nós chegamos a essa conclusão. Uma relação íntima e inseparável entre espiritualidade e vida familiar. Acho que pode deixar pequenininho mesmo, eu vou lendo daqui. Próximo ponto. O fruto do Espírito é essencial para que o casamento funcione de forma correta. Por quê? Porque ele é a maneira de mostrar que estamos cheios do Espírito Santo. Sem ele, nós estaremos na carne, em pecado. E nossa vida não vai funcionar, nossos relacionamentos não vão funcionar. Nossa família, nosso casamento não vai para frente. A causa da maioria dos problemas, já falamos isso, no casamento é falta de plenitude do Espírito Santo nos cônjuges. Então o problema do meu casamento não é minha mulher, o problema do casamento não é meu marido, não são meus filhos, não é falta de dinheiro, não é uma casa própria, pode prestar atenção, plenitude do Espírito Santo, é isso que está faltando. Ser cheio do Espírito. Quer melhorar o casamento? Busca a plenitude do Espírito. Volta para a vontade de Deus nesse sentido. Santidade. Não basta que ambos sejam crentes para que o casamento dê certo. Estou falando que você tem que casar com o incrédulo. Mas se sendo crente já não é fácil, com o incrédulo então tem jeito. Fora da vontade de Deus. Mas também só porque é crente, vocês têm aí esses dois pontos aqui, ó, não devemos depender das nossas forças para manter o casamento, sugerem que é um exercício constante, é um sacrifício. Ser cheio do Espírito Santo dói. Você tem que buscar isso, buscar as coisas do alto. Isso toma tempo, disposição, concentração, foco da sua parte como marido, da sua parte como esposa e como filho. Isso não acontece naturalmente porque você vem na igreja ou participa de um pequeno grupo ou algum evento. Não. Isso é uma busca incessante, diariamente, para ser cheio do Espírito Santo. Se bobear, vai para a carne de novo. Então, isso não é natural, não é só porque você é crente ou membro da igreja, ou até porque batizou. Não, isso é todo dia, isso dói, porque você tem que negar as paixões da carne. Tá bom? Isso é um exercício espiritual diário. Vamos falar para terminar juntos as 3 evidências da espiritualidade na família. Primeiro, santidade pelo Espírito, supervisão do Espírito e submissão em espírito. Vamos orar. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, porque nós entendemos que ser espiritual não é fácil, mas o Senhor nos chamou para isso, é uma ordem do Senhor. Então peço que o Senhor nos dê esse discernimento de andarmos cheios do Espírito Santo, como homens, mulheres, pais, mães, maridos, esposas, filhos e filhas, buscando santidade, permitindo que Teu Espírito Santo nos controle e sendo submissos uns aos outros no amor e no temor do Senhor. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.